Olá, você está no Por Dentro da Mídia, um programa que analisa as transformações e tendências da comunicação. E a escolha da profissão? Realmente precisa passar aí por detalhes e também por buscas para se ter uma carreira promissora, não só na comunicação, mas em todas as áreas. E bem antes desse período, realmente para se desenvolver a carreira, a profissão, se tem também a preparação educacional. Esse vai ser o nosso principal tema hoje aqui no Por Dentro da Mídia, onde nós vamos entrevistar o jornalista Jeremias Gomes, que na próxima semana estreia o programa aqui na AltV para detalhar muito mais para você como se preparar e escolher a carreira certa. E o Por Dentro da Mídia está rumo às Olimpíadas 2016. Vamos ter todas as atualizações com o Ari Pereira Júnior, logo mais aqui no programa. E hoje vamos entender um pouco mais sobre o mundo corporativo. Vamos entrevistar um jornalista que está há mais de 20 anos atuando principalmente com as empresas e além de fazer a comunicação e a divulgação por meio de assessoria de imprensa, faz também o posicionamento das marcas. Vamos assistir agora? Pode rodar. Eu sou Ederaldo Cosa, sócio da Linhas Comunicação, junto com a Fernanda Bulhões, e sou jornalista por formação. Comecei a carreira muito cedo, ainda nos anos 80, logo depois que eu me formei na PUC Campinas, e trabalhei na Folha de São Paulo, trabalhei na Isto É, fui colaborador do Serviço Brasileiro da BBC. Meu último trabalho na imprensa foi na Rádio Eldorado, onde eu fui diretor de jornalismo até 2002. Na Linhas Comunicação, nós começamos no início da década passada, atendendo clientes de comunicação corporativa e assessoria de imprensa. Mas, muito rapidamente, nós percebemos que o cliente ele passa a exigir soluções completas de comunicação. Não basta o relacionamento da empresa com a mídia. Não basta que a assessoria faça a interface e busque estratégias para o melhor posicionamento de imagem desse cliente na mídia. Ou seja, dessa forma, nós procuramos, e hoje a agência de comunicação é dotada de uma série de áreas de especialização em comunicação digital, em eventos, em produções culturais, em criação, em arte, em design, que a gente possa dotar o cliente de uma série de experiências e de uma série de serviços que provoquem não apenas o encantamento pelo aquilo que a gente oferece, mas também que a gente traga resultados palpáveis, que ele consiga mensurar por meio de uma série de soluções que a gente oferece. Nós estamos vivendo num mundo em transformação, numa transformação muito rápida, onde a gente não tem com clareza ainda quais os caminhos que o futuro vai apontar, mas a gente tem uma coisa muito clara e muito certa em relação aos conteúdos e as formas de apresentação do que você oferece. A gente trabalha com o conceito 360 graus para os clientes, das mais diversas formas de serviço que a gente oferece. E eu acho que uma coisa que a gente tem percebido na comunicação é que muito do que a gente oferece hoje, muito do que o mercado oferece hoje, eu acho que o que tem mudado muitas vezes é a nomenclatura, mas a forma se parece. Hoje o mercado, sobretudo muitas coisas que vêm importadas do mercado publicitário e começa a fazer parte cada vez mais do mercado de comunicação corporativa, do mercado de relações públicas, assim, conceitos de storytelling, de contar boas histórias sobre empresas, a gente tem observado, tem visto cada vez mais isso em todas as mídias, na TV, na internet, revistas, jornais, enfim. Conceitos de branded content, de conteúdo de marca. Os clientes, eles buscam inovações, buscam conteúdos qualificados, mas, ao mesmo tempo, os clientes e as empresas certamente estão cada vez mais antenados em relação àquilo que satisfaz a comunicação de marca. Eu acho que um bom projeto de comunicação, ele leva em consideração, sobretudo, uma excelente parceria entre as empresas, entre as agências e entre os gestores de comunicação de dentro das empresas. Eu acho que esse é um caminho ideal, é um caminho sensato, é um caminho vitorioso. Mas o que a gente percebe também é que ainda
há muito a ser perseguido nesse sentido. Tem muitas empresas que elas dependem 100% do processo de criação da agência e muitas vezes elas não têm um gestor de comunicação à altura de suas necessidades, ou elas sequer têm um gestor de comunicação que acaba sendo delegado a outra área da empresa ou a própria direção da empresa sem que tenha um profissional. A área de comunicação sofre um problema muito sério, ao meu ver, que é uma área na qual todo mundo acha que entende, né? Você chega em qualquer empresa e oferece uma solução, e isso não acontece com o jurídico, isso não acontece na medicina, isso não acontece na engenharia. Mas comunicação, infelizmente, acho que o processo de convencimento de que a estratégia A, B ou C é melhor para a sua corporação, eu acho que é uma energia muito mais dispendiosa. Mas, enfim, a gente tem que saber lidar com isso, tem que aprender a lidar com isso, tem que saber entender a cabeça do cliente, tem que saber entender a cultura corporativa do seu cliente para você poder oferecer soluções cada vez mais inovadoras, vitoriosas e, sobretudo, que este cliente acabe percebendo que você consegue mensurar o resultado que você entrega para ele. Aí eu acho que você consegue ter uma relação de longevidade, você consegue ter uma relação que atravesse, inclusive, períodos de crise, como a gente tem visto no Brasil nos últimos anos, e, infelizmente, ainda sem um prazo para acabar. Este foi Ederaldo Cosa, jornalista atuante no mercado de assessoria no mundo corporativo. Vamos então agora para as nossas novidades. Semana que vem, aqui na AltV, estreia o programa Escolher Profissão, com o jornalista Jeremias Gomes, que também é formado em Direito. Ele foi repórter do Núcleo Educacional da TV Cultura e vai trazer para nós toda semana detalhes de como fazer sim a melhor opção e como está o mercado de trabalho. Já está aqui comigo Jeremias Gomes. Bem-vindo, Jeremias. Obrigado pelo convite. Vamos estrear com chave de ouro, porque estar no seu programa aqui é um grande prazer, e agradecer também à AltV pela oportunidade. Então vamos começar. Qual vai ser esse foco? Para quem vai ser esse programa? Pois é, o programa Escolher Profissão, ele tem 3 focos importantes. Para o jovem ou adolescente que está terminando aí o ensino médio e está perdido, né? Hoje a gente tem muitas profissões, muitos cursos, e quanto mais tem, mais o adolescente fica perdido. Segundo, para aquele profissional que quer mudar de profissão, já está há 20 anos aí na profissão, será que eu consigo mudar? A gente vai trazer muita novidade também. E para quem quer escolher, para quem quer mudar de profissão, ou para quem quer ser um profissional melhor, porque a gente vai falar de especializações, né? Para quem já tem muito conhecimento na carreira. Eu daqui a pouco vou falar quem que a gente vai trazer aqui na terça-feira que vem. É uma super convidada aí para a gente falar. Vai ser o Dia Internacional da Mulher, né? Então a gente vai começar muito bem. Muito bem. E, Jeremias, cada vez mais a gente tem um acesso, né, à comunicação, às formas também de buscar cursos online e também agora as pontuações por meio de grandes provas aí pelo país para se ter acesso às universidades. É por aí, a educação é a base e realmente cada vez mais a gente pode fazer a opção ou em algum momento mudar de profissão, mas sempre investir em educação? Exatamente. A educação é a base. O Brasil tem um déficit, principalmente na área do ensino de tecnologia, muito grande, né? Nós tivemos aí um país veio de um grande crescimento, mas agora a economia está um pouco estagnada, mas a gente tem esse déficit muito grande. Você pega, por exemplo, a Coreia do Sul, que na década de 1950 tinha índices baixíssimos educacionais, né, dos países mais baixos da Ásia, e hoje está entre os melhores do mundo, né? O Brasil precisa trilhar esse caminho, e é pela educação. E precisa saber escolher, né? Porque nós temos cerca de 7 milhões de alunos aí no nível universitário, e se você vê o número, o índice de evasão é muito alto ainda. Se você pegar, por exemplo, no primeiro ano de faculdade, por exemplo, alguns cursos chegam a uma defasagem de 40%. A média é de 20% entre as faculdades públicas e privadas. Ou seja, para cada 100 alunos que entrar, 20 vão sair. Ao longo de 4 ou 5 anos, é como você começar um curso com 100 alunos e terminar com 60 alunos, né?
40 ficaram pelo caminho. E aí? São vários os motivos. Pode ser falta de dinheiro, pode ser longe, muita coisa pode acontecer na vida dessa pessoa. Mas a escolha errada tem um peso muito importante. Então, no que depender da escolha, o escolher a profissão vai te ajudar bastante. O escolher profissão vai falar um pouco mais com quem já está no mercado ou quem ainda está procurando entrar no mercado. E ainda, quem realmente quer mudar totalmente. Exatamente. A gente vai trazer, o foco é bastante no profissional, né? A gente vai falar com professores, com os estudantes, mas a gente quer mostrar o cotidiano. Na medida do possível, a gente vai gravar um pouco desse cotidiano. Eu já tenho alguma coisa com uma advogada, a doutora Luciana Macedo, já gravou com a gente um pouquinho dos bastidores da profissão, porque a gente vai fazer uma série sobre o direito, mas vamos trazer o profissional, porque existem duas formas de você escolher uma profissão. Uma é você responder na pergunta por quê e a outra é como. O porquê é aquela coisa mais subjetiva, né? Por que você é advogado? Ah, porque eu vi aquele filme O Advogado do Diabo e eu achei tudo aquilo muito legal e eu vou usar aqueles ternos maravilhosos, ganhar muito dinheiro e vou defender causas muito legais. É o abstrato. Mas quando você vai para o como, é importante também. Como é que vai ser a sua carreira no dia a dia? Você já pesquisou? Você provavelmente, a gente fala que geralmente o advogado quando começa no início da carreira é o boy de luxo, né? Você vai pegar uma pastinha e vai para o fórum e vai ficar 3, 4 horas em pé e você vai de um cartório no outro o dia inteiro. Então, o começo da sua carreira é assim. No jornalismo é a mesma coisa, em todas as áreas. Então, você tem que ver o como é muito importante. Então, mostrar os bastidores da profissão vai ser o foco principal das nossas entrevistas aqui. E se tem ainda muita dúvida o que é curso técnico, o que vale mesmo na prática, né? Eu acho que o incentivo por opções, né? Já que você tem uma graduação e às vezes não é necessário diretamente ter uma outra graduação, mas você pode ter um curso técnico. Eu acho o curso técnico muito legal porque é uma oportunidade de você até ver se é aquilo que você gosta primeiro, né? Hoje a diversidade de cursos é muito grande, então se você faz um curso técnico, o seu investimento vai ser menor de tempo e de dinheiro, você vai ter um retorno rápido e aí você fala, poxa, essa é a área que eu quero, então eu vou investir num curso superior. Nada impede que se você é aquele nerdzinho que quando nasce já fala, não, eu quero ser médico, então vai para uma faculdade de medicina, mas a maioria das pessoas não é assim, a maioria é perdida mesmo, a maioria não sabe o que fazer. Então tem que começar por um curso técnico, eu acho bem interessante, porque daí você descobre ali no dia a dia se é aquilo que você quer e aí você vai, quando você entrar na faculdade, aí também você já tem uma carga legal, né, de conhecimento. Mas é como eu disse, nada impede que você também, se você já está muito direcionado, fazer aquele curso de nível superior. Né? E com essa maneira de transmissão, né, que vai ser o seu programa aqui com a gente pela AltV, vai se realmente chegar a todos os estados, cidades. A gente quer que chegue no Brasil e fora do Brasil, porque você sabe uma coisa interessante? Os cursos online, por exemplo, a gente vai trazer aqui para o programa algumas parcerias para a gente oferecer o que há de melhor nos cursos online. Eles abrangem o Brasil e os países, olha só, né? De língua portuguesa. Então, todos os países que se falam língua portuguesa fazem cursos de escolas brasileiras online também, né? Então, esse é um programa que eu espero que vá para o mundo inteiro com a ajuda do nosso James, que é o nosso diretor, que conhece tudo de televisão e eu acho que eu estou em boas mãos. Isso mesmo. Então, vamos daí, detalhes. Semana que vem, dia, horário e como pode participar? Toda terça-feira, às 10 da manhã, ao vivo, aqui na AltV. Depois isso vai ficar no YouTube também. Quem quiser já dar uma vasculhada ali, tem alguma coisa no Facebook, www.facebook.com/escolher profissão. Já tem alguns vídeos lá. E o nosso canal no YouTube, a gente também já vai... Pelo Facebook, você pode ir para o canal do YouTube. E a gente vai divulgar permanentemente aqui um WhatsApp. Quem quiser anotar é 11 94244 5674, que é para as pessoas mandarem as suas perguntas. Vamos de novo? 11 94244 5674. Porque a gente quer muita participação, que esse programa seja interativo. Porque a gente, inclusive, vai pautar as profissões
pelos pedidos. A gente vai começar com enfermagem. Vamos trazer aqui Sara Munhoz, que é uma especialista na área, trabalhou 35 anos, já sabe tudo da área. Mas se você quer que fale sobre direito, sobre jornalismo ou sobre um curso técnico, manda pra gente pelo WhatsApp. A gente vai falar dos cursos online, depois vai ter desconto também em alguns cursos. E aí você, pelo WhatsApp, é que você vai mandar seu nome e a sua pergunta ou o curso que você quer participar. E aí a gente vai se pautando e vai mostrando conforme a demanda, né? Muito bacana, viu? Bem-vindo, sucesso com escolher profissão e todos podem participar. Vamos fazer sempre essa conexão. Vou aproveitar que você está aqui e vamos falar um pouquinho sobre livros. Tá. O nosso colunista, o César Oliveira, tem um recadinho para nós sobre a distribuição. Como estão as dificuldades com as pequenas, médias, as grandes editoras estão bem, mas as pequenas e médias editoras no país estão com dificuldades de mandar os livros quando são feitas compras online, porque ainda é muito caro a postagem. Vamos então para o recadinho do César Oliveira. Olá, eu sou César Oliveira, editor da livrosdefutebol.com e escrevo aqui no Por Dentro da Mídia a coluna Gol de Letras. Hoje eu vou falar para vocês de uma ideia que eu estou tentando implantar, desenvolver e fazer com que as pessoas apoiem, que é tornar os Correios o distribuidor oficial de livros pelo Brasil. Nós temos um problema muito grave no Brasil de leitura, de literatura desenvolvida com pouca facilidade. É muito difícil distribuir livros num país continental como o Brasil. Nossa malha rodoviária é degradada, nossa malha ferroviária não existe e os custos de distribuição por via aérea são muito caros. Mas é preciso que o livro seja distribuído com muita facilidade. Os Correios já fizeram isso até 2008, distribuindo livros didáticos. Então, a minha ideia é distribuir os livros pelos Correios. Como? A Lei Rouanet, nós criaríamos um fundo especial que incluiria micro, pequenas e médias empresas que até hoje não tenham participado da Lei Rouanet. Fazer uma massa de recursos que possibilite patrocinar a proposta de fazer o Correio como distribuidor oficial. Por quê? Porque é preciso que nós tenhamos embalagens especiais para livros, tratamento prioritário pelos Correios, com manuseio cuidadoso e distribuição obrigatoriamente por via aérea em distâncias superiores a 400 quilômetros, que é a distância entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Essas embalagens poderiam conter patrocínio de empresas interessadas em disseminar sua marca pelo país. Com isso, os Correios receberiam as embalagens de graça e os usuários, pessoa física também. Se eu quiser mandar um livro de presente para você, eu não vou pagar a embalagem. E o custo vai ser subsidiado por esse fundo que a Lei Rouanet vai proporcionar. Essa massa de recursos que hoje está fora da Lei Rouanet, de empresas que não sabem que podem se beneficiar dos recursos da Lei Rouanet e que podem beneficiar o país com a disseminação do livro com mais facilidade pelo país. Essa ideia precisa ser absorvida pela Câmara Brasileira do Livro, pelo Sindicato Nacional, pelas livrarias, por autores, por todas as pessoas que se interessam por fazer a cultura se disseminar no Brasil. Nós precisamos aumentar consideravelmente o nível de literatura no Brasil, o nível de leitura no Brasil, aquele que o ministro Juca Ferreira diz que é uma vergonha. O Brasil vai se construir à medida em que as pessoas possam ler mais. Então, facilitar a distribuição do livro é muito importante. Para vocês terem uma ideia, se eu mandar um livro do Rio de Janeiro para Belém do Pará, por exemplo, é muito provável que o preço do despacho seja maior do que o custo do livro. Nós estamos também encarando um problema que as livrarias não têm nem consignado livros. Eles estão fazendo exatamente a mesma encomendas pontuais. Se eles vendem um livro, eles encomendam um livro. Isso é
conta que não fecha, é uma coisa danosa para a cultura brasileira. É preciso que todos nos unamos em torno de uma ideia que faça o livro circular com muita facilidade, de modo que possamos ter possibilidade de mandar livros muito baratos pelo Brasil. Eu espero que vocês curtam essa ideia, compartilhem, curtam e comentem na minha página no Facebook, Livro de Futebol, a respeito disso. Vamos ver se fazemos chegar essa ideia ao ministro Juca Ferreira. Sou César Oliveira, do Gol de Letras, do Por Dentro da Mídia, na AltV. Até a próxima. Esse foi o recado do nosso colunista César Oliveira, falando um pouquinho sobre a distribuição de livros no país. Bem, chegou a hora do Por Dentro da Mídia rumo às Olimpíadas. Já está aqui comigo o Ari Pereira Júnior. Olá, Ari. Olá, Luciana. Sejam todos muito bem-vindos aqui às informações olímpicas neste Por Dentro da Mídia, na contagem regressiva para os Jogos do Rio de Janeiro, a primeira Olimpíada Brasileira. E vamos começar aí com nossas notícias, né? E um pouquinho sobre aí informações do Comitê Internacional. Pois é, Luciana, sempre que começam a esquentar as notícias, os bastidores, né? Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, tem sido assim também, principalmente a candidatura sul-africana foi envolvida em muitos rumores e no Brasil não poderia ser diferente. O Comitê Olímpico Internacional, pelo presidente, o alemão Thomas Bach, correu para desmentir algumas informações em uma coletiva do próprio presidente de uma preocupação extrema do Comitê Olímpico Internacional em meio à crise profunda que assola o país. Porque o Estado de São Paulo, o jornal Estadão, teve acesso com exclusividade a um relatório do próprio Comitê Olímpico Internacional. E esse relatório traz várias informações negativas, inclusive a própria preocupação do presidente Thomas Bach em relação a essa crise e pontua algumas dessas preocupações, como, por exemplo, o alto risco do fornecimento de energia elétrica durante os Jogos Olímpicos. Há um temor por parte do COI, o Comitê Olímpico Internacional, em relação ao fornecimento de energia elétrica. E a gente tem acompanhado, né? Acho que não só aqui em São Paulo, mas isso deve ser recorrente em todo o Brasil, principalmente nessa época de verão. Choveu, ventou, acaba a luz, os semáforos param de funcionar, parece que tudo se desmancha, né? Parece que é tudo feito de açúcar, às vezes não precisa nem de uma chuva muito forte. Então essa preocupação do Comitê Olímpico Internacional, embora desmentida pelo Thomas Bach, mas escrita segundo o jornal Estado num relatório confidencial, procede muito. E as outras duas situações que são pontualmente citadas nesse relatório seriam a falta de preparo do Complexo Olímpico de Marechal Deodoro, onde terá 4, 5 modalidades, entre elas hipismo, ciclismo, que não estaria no padrão dos Jogos Olímpicos para atender tanto atletas quanto público, porque isso precisa oferecer conforto, né? Tanto para os atletas quanto para o público. E eu que acompanhei muitas Olimpíadas em loco, cobri 3 delas, pude observar que o público se desloca com uma facilidade incrível, sabe? Diferente de você num jogo de futebol aqui no Brasil, quando você tem 30, 40 mil pessoas no estádio, que você tem que chegar 2 horas antes, não sabe se vai entrar, não sabe se vai sentar, se o seu lugar está lá reservado, para estacionar é um desastre, é tudo feito com muito sacrifício, sem conforto nenhum, sem respeito nenhum ao torcedor. E nos Jogos Olímpicos não, o esquema de transporte funciona muito bem, os lugares são respeitados, você comprou a fileira F, poltrona 15, G, pode chegar 15 minutos antes que você vai sentar na fileira F, na poltrona 15, letra G. Então isso daí não tem problema nenhum. Então eles estão muito preocupados com esse Complexo Deodoro e com as arquibancadas da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Que vão receber as provas de remo e canoagem, que também estão com as construções muito atrasadas. E em meio a esse relatório, a gente vê a Prefeitura do Rio de Janeiro muito preocupada. Recentemente, ela rompeu o contrato com 3 das construtoras dos Jogos Olímpicos que não estavam cumprindo o que estava determinado. E além
dessa interferência direta nas praças desportivas, também rompeu com uma construtora que estava fazendo uma linha a expressa, né, o itinerário, o calçamento e tudo mais para uma linha expressa de ônibus que serviria exclusivamente ao circuito das praças olímpicas, unindo o Parque Olímpico aos demais locais onde serão disputados os Jogos. Então é uma preocupação que procede, tanto que esse relatório revelaria também, segundo o Estadão, que o presidente Thomas Bach, do Comitê Olímpico Internacional, teria feito uma reunião de emergência com os presidentes de comitês olímpicos ou representantes de comitês olímpicos europeus, pedindo total apoio, total solidariedade ao Rio de Janeiro diante dessa crise brasileira e de uma eventual falta de condições de se cumprir o que está no programa de obras, o que está como entrega para que se realize a Olimpíada Brasileira. É muito importante. Vou pedir ao James para mostrar aí para nós novamente o Complexo Olímpico de Deodoro e vamos repassar quais são as modalidades, né, previstas para lá e onde está a maior preocupação, né, Ari? A gente vai ter as competições de hipismo, você me disse agora, o ciclismo, o tiro esportivo, mountain bike, a canoagem e o hóquei sobre grama. Então essa é a preocupação nesse momento. E acho que as obras estão muito atrasadas, não é isso, Ari? O cronograma de obras está sendo rigorosamente acompanhado pelo Comitê Olímpico Internacional, né? Então as notícias são às vezes são antagônicas. Uns dizem que o cronograma está sendo cumprido rigorosamente, que é o caso das autoridades do Rio de Janeiro, claro, e nem poderiam se pronunciar de forma diferente. De Deodoro. Mas existe essa preocupação do Comitê Olímpico Internacional, que promete inclusive intensificar essa fiscalização nessa contagem regressiva de 5 meses para a cerimônia de abertura dos Jogos. Então tá aí o recado, a preocupação aí dos órgãos e do próprio Comitê Internacional. Ari, vamos agora para o Rio de Janeiro? Vamos lá, vamos visitar aí, entender um pouco mais qual vai ser aí e conhecer a rota daqui a pouquinho, Vamos né? pegar a sunga e o protetor solar, né, para ir no Rio de Janeiro. Da tocha olímpica. A gente já tem aí material de divulgação do comitê, né, que está aí nos ajudando na divulgação com as imagens e também com as fotos, tudo sobre a Rio 2016. James, vamos assistir então agora a tocha olímpica e fazer esse passeio. Vamos ser transportados agora lá para o Rio de Janeiro. Esse passeio pelo país. Isso vai trazer muito mais também o entusiasmo e o envolvimento das pessoas, né? Sim, com certeza. Por mais profunda que seja a crise, né, pela falta de moral que o Brasil vive atualmente, isso não apaga as belezas naturais. Os telespectadores do mundo inteiro vão ver imagens belíssimas. Nós vimos agora no mapa do Brasil, né, o aviãozinho fazendo aquele roteiro partindo do Sudeste, Nordeste, Norte, envolvendo as capitais e outras localidades. Com certeza, principalmente ali junto à orla brasileira, junto à costa brasileira, serão vistas belíssimas, cartões postais que vão exceder o Rio de Janeiro. Essas belezas naturais ninguém tira do Brasil, né? Tomara que esse pilar que você citou aí, né, Luciana, do respeito, amizade, excelência, desse tripé que vai sustentar a tocha, fique como um legado para que o país observe
absorva um pouco desses princípios, né, para, quem sabe, aí, por meio do esporte, através do esporte, conseguir percorrer um rumo mais decente. E é bom que nós vamos ter uma atenção aí com diversas modalidades, né? Porque já que a gente tem tanto conhecimento e paixão pelo futebol, a gente vai poder ampliar e conhecer outras modalidades. E nosso giro agora de notícias, eu quero começar pelo futebol, Ari. Tem convocação aí do Dunga, né? E tem gente aí já com vaga garantida também no time olímpico. Garantido ninguém está, né? E sempre que existe uma convocação da seleção brasileira, a gente está vendo o nosso time olímpico aí na tela do Por Dentro da mídia, da AltV, existe polêmica, né? É impossível satisfazer todo mundo. O Dunga já é um próprio técnico polêmico, muito questionado depois do fracasso na Copa do Mundo de 2010, voltou, né, de paraquedas, caiu sobre a seleção brasileira, muito questionada a presença dele e também não menos questionada a convocação. Ele chamou alguns jogadores ontem para as próximas partidas da seleção brasileira principal nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil joga dia 25 contra o Uruguai em Pernambuco, 4 dias depois, dia 29, em Assunção, no Defensores del Chaco, contra a seleção do Paraguai. Um dos nomes que chama a atenção é o de Kaká. Ele justificou, o Kaká não faz uma partida oficial desde outubro ou novembro do ano passado, quando ele se machucou jogando pelo Orlando City, nos Estados Unidos, né? E Dunga diz que quer dar uma consistência maior ao meio de campo, que é um espaço fundamental da equipe, com a experiência de um jogador que, além de ter vivenciado vários momentos, né, na carreira dele com a seleção brasileira, em Copa do Mundo inclusive, tem também o espírito de liderança. Para a seleção olímpica, desses que o Dunga convocou, que anunciou ontem, provavelmente o Marquinhos e o Felipe Coutinho sejam nomes praticamente certos entre os jogadores que estarão defendendo o Brasil em busca dessa inédita medalha, né? Parece até um encanto em torno dessa medalha de ouro olímpica que está sempre para chegar e nunca chega. E entre os jogadores brasileiros, o Dunga chamou apenas 4 dos 23 convocados para essas partidas das eliminatórias. Os 2 goleiros, Alisson, do Internacional, Marcelo Groi, do Grêmio, e 2 jogadores do Santos, o meio-campista Lucas Lima e o atacante Ricardo Oliveira. E muita polêmica também em torno da ausência de Jefferson, que teria magoado o técnico Dunga, né? Isso não é coisa para pessoas maduras, né? Tem mágoa, vai lá, conversa e resolve, né? Ficar com picuinha, não vou te chamar porque você me criticou. E o Jefferson deu uma declaração de que não gostaria de ter deixado o gol da seleção brasileira quando falhou, muitos consideraram que ele falhou, na derrota do Brasil para o Chile na estreia da Copa América no ano passado. E Dunga substituiu. Dunga tem o direito de substituir o jogador Jefferson. O Jefferson tem o direito de não querer sair do time titular, né? Se o cara ficar feliz porque perde a condição de titular, é porque ele está no lugar errado, não é para estar na seleção brasileira. Mas essa picuinha, sabe? Aí ficar pela mídia, lavando roupa suja, leve, traz, não colabora em nada com o ambiente. Conversa, olha, você está magoado porque o que eu fiz de errado? Vamos zerar isso aqui, vamos ter uma consciência e elevar o nível da conversa aqui para a gente adquirir uma maturidade para que favoreça a seleção olímpica. Essas se leva e traz não leva a nada, né? E como serão essas negociações, hein, Ari? Porque antes das Olimpíadas nós temos a Copa América, né? E não é necessariamente os clubes precisam liberar jogadores, né, Ari, para a formação do time olímpico. Um dos jogadores que mais preocupa em relação a esse aspecto é o Neymar, né? O Dunga falou que pretende fazer contatos antecipados, aliás já deve estar em contato, né, com o Barcelona, deve estar ciente dessas 2 competições, uma que é a seleção brasileira e a outra porque é o Brasil jogando em casa em busca da medalha olímpica, né, que mais cobiçada e ainda inédita para o esporte brasileiro, que é o ouro no futebol. Embora eu acredito que em Jogos Olímpicos a grandeza das outras modalidades, sabe, o judô, a natação, a vela, essas conquistas sobressaem sobre o futebol. A gente tem futebol o ano inteiro, a gente está no país da monocultura esportiva do futebol, e o futebol é emocionante, apaixonante, né? Faz parte
do nosso café da manhã, do almoço, do jantar, não tem como evitar. Mas a Olimpíada a gente tem que abrir esse espaço, deve abrir esse espaço para as demais modalidades, para que elas também possam ter os seus momentos de glória, né? Mas, enfim, o futebol vai mobilizar extremamente a mídia brasileira durante os Jogos Olímpicos, e eu tenho a impressão que o Dunga vai querer segurança no gol, chamando o Alisson, naqueles que têm acima de 23 anos. Tem isso também, né? Você pode levar 3 atletas acima da idade de 23 anos. E essa convocação é em abril, né? Começa mesmo. Ela pode ser alterada até agosto, né? Mas a gente já tem um perfil da seleção brasileira. Tá. Então, pelo que ele tem demonstrado, até de uma forma coerente, acho que ele deve levar o Alisson, talvez fosse o Jefferson, mas diante dessas rusgas, né? O candidato principal entre essas 3 vagas hoje seria o Alisson, para ter um goleiro, que é uma posição vital para o time. Ele vai querer segurança na zaga também, convocando o Miranda, que jogou no São Paulo e hoje está no Atlético de Madrid, e sem dúvida nenhuma o principal jogador do país atualmente, né? Que é o Neymar. Então realmente precisa aí ter essa conversa com os clubes, né? Para também ter essa amarração, porque daqui a pouco começa o calendário, começa outros jogos. Sim, e essa relação tem que ser muito estreita entre a CBF e os clubes estrangeiros, porque, como eu falei agora, dos 23 convocados ontem para os 2 jogos das eliminatórias, são 4 brasileiros e 19 que vieram de fora, né? Então tem que ter esse jogo de cintura e, de preferência, conduzir isso daí de uma forma que seja satisfatória para todos. E nos Jogos Olímpicos, lembrando, né, Ari, o futebol, ele vai, não necessariamente todos os jogos ocorrerão no Rio de Janeiro, sim as finais, tanto do masculino como feminino lá no Maracanã. Vamos ter jogos em outros estados. Tanto que o Brasil, ainda não se sabe o adversário, né, mas o Brasil vai estrear em Itaquera, uma grande oportunidade para o público paulista acompanhar a estreia da seleção brasileira nessa saga pela medalha de ouro. Então vamos aí seguir com o nosso noticiário, agora vamos para o atletismo. Tem aí informações de bicampeã mundial retornando, estando aí já recuperada, pronta para a disputa? É uma boa notícia, né? O atletismo sempre envolvido. Recentemente tivemos aí essa onda de informações que partiram da Federação Russa, que teria sido omissa em vários casos de doping, né? Encobertando seus atletas, o que provocou também uma reação muito forte por parte da IAAF, que é a Federação Internacional de Atletismo, e do próprio Comitê Olímpico Internacional, que já se posicionaram em favor da lisura nos jogos, que o doping é uma das formas mais covardes de se competir, né? Você altera o seu rendimento, enquanto que um adversário, que seria talvez o merecedor de uma medalha ou de um pódio, que treinou, suou de forma lícita, acaba sendo superado por uma forma criminosa, até eu diria, né? De competir, né? Mas a notícia é positiva, porque você estava falando a respeito da super campeã, atual recordista mundial do salto com vara, a Helena Isinbaeva, volta a treinar na semana que vem. Né? Tem aí suas marcas. Sim, e ela é russa também, né? Estaria não diretamente envolvida, isso aí ela, o técnico, as autoridades têm condições, a gente não pode fazer aqui o pré-julgamento da Helena Isinbaeva, mas de qualquer forma é uma das principais personagens que estariam no Rio de Janeiro durante os Jogos. E a prova do salto com vara vai ser especial, né? Provavelmente a última Olimpíada da Helena Isinbaeva, que vai querer defender esse recorde mundial, aí, quem sabe até aprimorar, e a despedida também dos Jogos Olímpicos da Fabiana Müller, que é a nossa campeã mundial, única brasileira e único brasileiro entre todos os atletas, homens e mulheres, a ter conquistado uma medalha de ouro em campeonatos mundiais de atletismo. Então vai ser uma prova muito especial. Tomara que a Helena Isinbaeva, né, ela ficou afastada o ano passado, porque estava cuidando do filhinho dela, recém-nascido, né? E agora vai retomar os treinos. As informações que chegam das agências russas diz que ela volta a treinar semana que vem com muita determinação, com muita motivação, pensando nos Jogos do Rio de Janeiro. Agora há pouco nós mostramos uma foto de luta olímpica, porque a gente também tem aí competições ocorrendo, né? Já começamos na semana passada e nos próximos dias a gente tem aí disputa, tanto para os brasileiros, mas tudo ocorrendo lá nos Estados Unidos, uma etapa importante, né, Ari?
Sim, nós teremos nesse final de semana... Essa daí é a Luciana, Joyce Silva, né, Ari? Momento aí de concentração. ela também agora, luta por uma vaga... Esse é o Davi Albino. Que é da luta greco-romana. Né? São duas competições que estarão em disputa agora no Pré-Olímpico das Américas, na cidade de Frisco, nos Estados Unidos, entre hoje e domingo. O Brasil compete nas 18 categorias, são 12 femininas, são 12 masculinas e 6 femininas, e dessas 18 vagas em disputa, o Brasil tem uma atleta já assegurada, que é a Aline Silva. A Aline Silva ganhou o Campeonato Mundial no ano passado, então já assegurou uma das 18 vagas, serão preenchidas até os Jogos Olímpicos mais 17, a partir dessa importante competição que é o Pré-Olímpico das Américas para as lutas olímpica e greco-romana. Que aí tem o estilo, né, Ari, livre feminina, é muito interessante, né? Vai ser uma forma da gente conhecer muito mais esse esporte, porque a gente pensa que só se tem uma categoria, uma disputa, né? Dessas modalidades, né, de luta que a gente tem mais contato, a mais popular aqui no Brasil, é o judô. Né? O Aurélio Miguel colocou o Brasil no mapa olímpico, depois Rogério Sampaio, 4 anos depois, em Barcelona também foi lá e ratificou o ouro que havia sido conquistado em Seul pelo Aurélio Miguel. Então, tá em todas as esquinas o judô, né? Na academia, é difícil a gente ver uma criança que não ficou pelo menos 15 dias numa escolinha de judô, seja na própria escola onde estuda, no clube que frequenta. Então, o judô é a modalidade mais conhecida. E o Brasil vai poder conhecer como é que é a luta olímpica, como que é a luta greco-romana, né? Que são esportes olímpicos que estarão em disputa no Rio de Janeiro. E nesse final de semana, como eu dizia, a Aline Silva ganhou bronze na semana passada, também em Frisco, no Campeonato Pan-Americano. Esse final de semana, valendo vaga olímpica, já é outra competição. É o Pré-Olímpico das Américas. Na semana passada teve o PAN e o Brasil conquistou 4 medalhas, entre elas a própria Aline Silva, que já está classificada, foi bronze, a Júlia Penalber foi prata e a Laís Nunes, que entra como favorita, uma das candidatas mais fortes do Brasil a uma vaga na luta olímpica, conquistou a única medalha de ouro do país no Pan-Americano do fim de semana em Frisco e agora vai tentar confirmar esse bom resultado, assegurando uma vaga para os Jogos Olímpicos. Ou seja, teremos mais 17 atletas brasileiros com as vagas asseguradas a partir do próximo domingo, agora na luta olímpica. Contagem regressiva, né? Estamos aí há menos de 5 meses. Vamos ali de novo para o Rio de Janeiro? Vamos lá. Agora vamos conhecer o belo percurso do ciclismo. Também um material aí de divulgação, cada vez mais a gente está entendendo, já temos as definições, o roteiro e também o trajeto aí do ciclismo lá no Rio de Janeiro. E que, no caso específico do ciclismo, aí serão mais de 164 quilômetros aí que vai unir as belezas naturais do Rio de Janeiro e vai deixar o público muito próximo, porque vai ter todo o cercado e o público vai poder acompanhar ali toda a prova e também seguir por ali, vendo a passagem desses ciclistas, porque essa modalidade específica, essa competição específica, ela vai ocorrer na parte da manhã para terminar perto logo depois da hora do almoço. E foi escolhido um trajeto que aí tem muita subida e muita descida, mas a prova vai aí privilegiar principalmente o atleta resistente, aquele bom escalador, viu, Ari? E que tem que ter aí um nível técnico adequado aí para aguentar aí as subidas e descidas. Para conhecermos mais, os bairros que estarão aí com as ruas cercadas e com prevista dentro desse trajeto do ciclismo são eles: os bairros de Ipanema, Leblon, São Conrado, Barra, Recreio, Guaratiba, Alto da Boa Vista, Floresta da Tijuca, Horto, Jardim Botânico e na Gávea. Nessas áreas, como eu falei agora há pouco, o público vai chegar muito próximo, vai poder acompanhar tudo. Eu vou pedir ao James para separar para a gente as imagens, que aí chegou para nós do comitê organizador das Olimpíadas, lá do Rio de Janeiro, porque cada vez mais a gente tem que realmente entender que as Olimpíadas estão ocorrendo dentro da cidade, né, Ari? Não vão, além do espaço, né, os lugares que estão aí em construção, vamos respirar, vamos conviver, vamos estar com o tema Olimpíadas por todas as ruas, né, no Rio de Janeiro, né? Claro, principalmente
público carioca, o torcedor carioca, vai respirar os Jogos Olímpicos de forma muito intensa nesses 18 dias em que as modalidades estarão sendo apresentadas ao público, né? E o ciclismo tira o atleta de uma competição indoor dentro de um ginásio, de um estádio e coloca ele numa exposição mais acessível ao público, né? Essas competições de rua são muito empolgantes também, passando pelos cartões postais, pela orla do Rio de Janeiro. Com certeza vai ser uma prova de uma plástica, de um visual muito bonito. E lembrando, então, Ipanema, Leblon, São Conrado, Barra, Recreio, Guaratiba, Alto da Boa Vista, Floresta da Tijuca, Horto, Jardim Botânico e na Gávea. Vamos então seguir, daqui a pouquinho a gente vai ter essas imagens. Vamos então agora para a natação. Temos aí informações e competições importantes envolvendo brasileiros. Pois é, Luciana, entre hoje, ao César Cielo aí, que eu vou falar dele também, porque ele está em Orlando, na Flórida, para o Grand Prix de Orlando, que é a mais relevante competição desse início de temporada 2016, né? Aí o Thiago Pereira foi vice-campeão olímpico nos Jogos de 2012 em Londres, e o César Cielo vai nadar hoje ainda uma prova em que ele ainda não obteve o índice olímpico, os 50 metros nado livre. E essa competição começou ontem à noite e um resultado muito importante. Michael Phelps venceu os 100 metros nado borboleta. Michael Phelps, que é exemplo da Zimbaeva, a saltadora russa que nós citávamos agora há pouco, vai ser uma das grandes estrelas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e tomara que venha bem preparado, né? Porque nos últimos anos ele acabou dando uma relaxada. Ele é o maior atleta olímpico de todos os tempos em número de medalhas. A natação proporciona essa conquista de dezenas de medalhas, né? Até é esquisito a gente falar que o atleta ganhou dezenas de medalhas em Jogos Olímpicos, mas assim acontece com o Michael Phelps, que possui até agora, até os Jogos de Londres, 22 pódios, sendo, e não são as medalhas distribuídas, né, entre prata, bronze, não, a maioria é ouro, são 18 ouros, 2 pratas e 2 bronzes para esse super atleta norte-americano, nadador Michael Phelps, que venceu ontem nesse Grande Prêmio de Orlando a prova dos 100 metros nado borboleta, mas teve uma vitória brasileira também, né? Com João Gomes nos 200 metros nado peito. João Gomes já obteve o índice olímpico e está só confirmando agora, né, a sua boa fase. Tomara que chegue aí tinindo o João Gomes, que venceu, retificando, os 100 metros nado peito. E nós tivemos ainda o Nicolas Oliveira, foi bronze para o Brasil nos 200 metros nado livre. E outro destaque, outra grande personagem dos Jogos do Rio de Janeiro será sem dúvida nenhuma a nadadora norte-americana Kate Ledeck, que ganhou a medalha de ouro na prova dos 200 metros nado livre. Ela tem apenas 18 anos, 18 anos e coleciona 11 recordes mundiais, considerando-se os últimos 3 anos. Então vem aí uma fera da natação, uma papa-medalhas que estará nas piscinas do Rio de Janeiro. Grande oportunidade, né? Isso também acaba puxando os índices, né, olímpicos e as marcas, né, e modificando também o jeito aí de competir e principalmente a preparação, né, Ari? Muita gente está indo para fora do país, né? Sim, o César Cielo, por exemplo, que nós vimos aí na imagem da UTV, ele se mudou para os Estados Unidos desde o ano passado. O 2015 para ele foi terrível. Ele não obteve nenhum resultado expressivo, né, no padrão César Cielo que a gente espera. Foi muito pressionado, questionado e resolveu se mandar. Foi para os Estados Unidos porque ele falou que precisava de tranquilidade. Isso é mais cabeça do que corpo, né? Então ele foi trabalhar esse lado também nos Estados Unidos e agora, quem sabe, já será um parâmetro esse Grande Prêmio de Orlando, na Flórida, para a gente ter uma noção de como que o César Cielo estará abrindo essa temporada, esse ano de 2016, o ano olímpico. E Ari, você com tanta experiência na cobertura aí das Olimpíadas, todo detalhe em relação à touca, aos óculos, todos os equipamentos, né, a própria vestimento, o próprio roupa de mergulho, tudo isso é visto também para a natação. A natação tem muita tecnologia de ponta envolvida ali, né?
Sim, o que se pretende hoje é que a tecnologia é indispensável, é inevitável o uso dela, né? Mas tem que ir até um certo limite. É como, por exemplo, na Fórmula 1, né? Que se você não tirasse o turbo dos automóveis, eles estariam decolando aí como jatos em aeroporto a 400 km por hora. Então, às vezes, você precisa dar uma recuada. A Federação Internacional de Natação, ela permitiu aquela pele de tubarão, aquela veste que elimina ou reduz, não elimina, mas diminui o atrito entre o atleta e a água, e os tempos começaram a ser muito melhorados, né? Então foi proibido para que o atleta, vale, claro, todos eles nadam raspados, né? Para obter um desempenho melhor, tem todos os recursos. Detalhes, né, Ari, que realmente modificam o resultado. A ideologia é que eles sejam obtidos da forma mais natural possível, né? Para que os tempos estabelecidos sejam méritos muito mais do nadador do que um eventual recurso tecnológico. E vale também, já que nós estamos falando de natação, Luciana, a gente citar a grande atuação das nossas duas nadadoras de maratonas aquáticas, a Poliana Okimoto e a Ana Marcela. Elas competiram no final de semana passado na Copa do Mundo, na etapa da Copa do Mundo de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. E 2 brasileiras e 2 pódios femininos. A Ana Marcela ficou com a medalha de bronze e a Poliana Okimoto com a medalha de prata na prova de 10 mil metros, 10 quilômetros, que caracteriza a maratona aquática, a mesma distância que elas vão nadar nos Jogos Olímpicos, abrindo, né, as perspectivas aí de uma nova modalidade para que o Brasil também se torne um medalhista olímpico nessa prova de natação. O nosso diretor aí, James, deixou para agora, para nossa parte final aqui do programa, as belas imagens lá do Rio de Janeiro. O melhor sempre fica para o fim, Sim, né? Vamos então viajar, vamos agora para o Rio para conhecermos aí qual é o percurso do ciclismo. Que é um dos destinos mais procurados pelo turista, está sempre em destaque na imagem, ou num cantinho do vídeo, ou no outro, mas está sempre ali aparecendo o Morro da Urca. E tá chegando, né? Porque agosto está logo aí depois. 5 meses. 5 meses, né? Passa no qual o muito Brasil rápido. vai estar em destaque na mídia mundial. Daqui meia hora começa a Olimpíada, pode Realmente, perceber. essas 5 imagens vão ser reproduzidas aí pelo mundo. Ari, obrigada mais uma vez aí a gente nosso bate-papo. A você, mais uma vez nós aos somos nossos do Rio. internautas. E lembrando que o Por Dentro da Mídia, ele fala sempre as tendências da comunicação aqui na UTV, mas também nós estamos na contagem regressiva para os Jogos Olímpicos. Até a próxima semana, espero por vocês. Bom fim de semana, pessoal, aproveitem.